Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos falar sobre Blade Runner. Basicamente aquela primeira cena, os primeiros 5 minutos do filme. E essa reflexão de hoje me veio porque depois de ter reassistido o filme novamente e de ter feito outro vídeo sobre ele, que vou deixar nas descrições deste vídeo, me veio a seguinte reflexão. Blade Runner foi feito em 1982 e ele apresentou para o mundo aquele visual futurista, aquele futuro distópico. Só que nessa época, boa parte dos locais onde ele foi exibido ainda eram pequenas cidades, cidades muitas vezes rurais, agrárias, e eu fiquei imaginando como seria o impacto de alguém que morava numa cidade pequena receber aquela imagética toda que o filme traz. Como eu disse, de uma forma bem geral, partiu da minha própria vivência, porque em 1982 eu tinha aí em torno de 5 anos de idade e a minha cidade era bem provinciana. Eu ainda me lembro, por exemplo, de bois passando com pessoas vendendo leite e você comprando leite dessa forma. Ainda não havia um sistema de saneamento básico, mas como se viria a conhecer depois, né? Particularmente, eu vi o filme só nos anos 90, quando já tinha em torno de 15 anos, por volta aí de 93. Mas eu fico imaginando pessoas que viram esse filme em 82 e que moravam em cidades pequenas. Então foi daí que veio essas reflexões. Se você é dessa faixa etária, deixa aí os seus comentários, diga qual foi a sua impressão inicial. Então eu fiz algumas anotações e vamos tratar dessas reflexões, vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco sobre esses primeiros 5 minutos de Blade Runner. Então, inicialmente, seria o impacto cultural do ambiente futurista de Blade Runner. Blade Runner ele traz um impacto cultural porque ele mostra um futuro distópico, mas permeado por tecnologia e cidades industriais. É claro que muitos outros filmes já tinham trazido uma imagética muito impactante, mesmo filmes que não eram de ficção científica estritamente falando, como por exemplo Star Wars. Quer dizer, já há, ou já havia, nessa época de 82, uma grande quantidade de filmes nesse sentido. Mas eu acredito que Blade Runner ele trouxe um ambiente mais amplificado no sentido do ambiente urbano. E isso foi, com certeza, impactante. Um outro ponto é que deve ter havido, então, um desconcerto, uma forte impressão em quem era propriamente de uma cidade uma cidade menor, mais rural, mais agrária, e que de repente se deparou com aquelas primeiras imagens de Blade Runner, né? Uma cidade sombria, uma cidade com muita névoa, com muita chuva, uma cidade com grandes arranha-céus, arranha-céus grandiosos, e isso deve ter impactado com pessoas que viviam mais numa zona rural. E é esse impacto que eu estou querendo refletir hoje aqui com vocês. De uma forma geral, então, a lógica cultural de quem vivia em cidades menores era uma lógica cultural da ligação com a terra, da ligação com o agrário, da ligação com os animais. E quando você vai ao cinema e vê ali aquela imagética de Blade Runner, a ligação ali não é com a terra, mas é com o tecnológico. A ligação não é com o meio mais
campesino, mas já com um meio profundamente transformado pela tecnologia, pelo industrial e já decadente. Você observa que é uma tecnologia, é uma cidade, é uma distopia que é permeada pelo decadente. Esse decadente ele é o tempo todo mostrado a partir do lado sombrio do filme. Geralmente está sempre de noite, o lado mais sombrio do filme. Assim como também a chuva, que dá a impressão que o tempo todo está chovendo, né? Dá aquele tom mais taciturno, aquele tom mais intimista, introspectivo, melancólico até. Esse seria um ponto. E isso destoa radicalmente da simplicidade da vida do campo. E é isso que eu gosto de imaginar. Qual foi esse impacto de alguém que resolveu ir ao cinema no ano de 82, quando o filme estreou, mas que ainda vivia numa cidade pequena, numa cidade mais ruralizada, numa cidade com pouca tecnologia, ou com a tecnologia mais tradicional daquela época, e de repente se depara com aquele filme com os carros voando, por exemplo, né? Então, dá para fazer aqui inúmeras antíteses, né? Uma delas por um lado, essa pessoa ela mora numa casa de madeira muitas vezes, na realidade, né? E no cinema ela se depara com o filme com arranha-céus gigantescos, metalizados, industriais, aquela cena inicial dos 5 primeiros minutos, quando o carro vai levando ali o Leon para as indústrias Tyrell, onde ele vai ser examinado lá por um Blade Runner, não me recordo aqui o nome dele agora, mas há uma cena que mostra o olho dele olhando no caminho toda aquela grandiosidade de grandes edifícios. E quer dizer, agora imagine isso, alguém que morava numa cidade pequena, morava numa casa de madeira. Vem a diferença e o quanto o filme foi impactante nesse sentido. Alguém que morava numa cidade pequena, numa cidade menor, estava acostumado com ruas tranquilas. E quando você olha para o ambiente de Blade Runner, você vê aquele caos de gente, né? O filme ele antecipa, dentro de distopias futuristas, algo que somente hoje nós podemos notar com a máxima perspicácia: hiperpopulação. O mundo hoje tem bilhões de pessoas. E aquela cidade ali, que era em Los Angeles de 2019, ela já antecipava isso, né? O multiculturalismo, diversidade de povos, todos no mesmo ambiente urbano, em ruas apinhadas de gente, lotadas, né? Esse é um outro ponto que destoa de alguém que vivia propriamente mais numa cidade mais simples. Outra coisa que já falei aqui, né? A tecnologia rudimentar de uma pessoa que vivia numa cidade menor, tecnologia ainda mais tradicional, eletricidade, em 82 mais acostumada com o rádio, um pouco com a TV já a cores, obviamente, mas isso destoa da tecnologia do filme, né? Carros voando, só para, né, ter uma primeira impressão. Claro que, como eu estou dizendo, já vários filmes já tratavam disso nos anos 70. Só que ali é mostrado, o Ridley Scott nos mostra aquilo com uma grandiosidade muito grande. Então, eu procurei fazer um elenco aqui, elenquei 5 possíveis reações. Eu tentei me colocar no lugar de uma pessoa assim, e qual seria a reação, né? Então, nesse exercício de imaginação, eu consegui fazer aqui 6 observações. Vamos ler cada uma delas. Então, a primeira: eu acredito que houve um misto de curiosidade e estranheza. Ao mesmo tempo, a pessoa acha que olharia com uma curiosidade para aquilo tudo, procurando ver, olha, tem carros voando, é um ambiente distópico, arranha-céus gigantescos, mas ao mesmo tempo ela haveria uma estranheza, no sentido de, bom, isso aqui não parece realidade. Lembremos que o filme é de 82, então alguém que vivia em 82 ia dizer, bom, isso aqui não me parece muito real.
Então, um outro ponto que eu imaginei é que haveria uma espécie de dissociação cognitiva entre o real e algo imaginário. Então, a pessoa, o que é uma dissociação cognitiva? É uma divisão na tua cognição. Por um lado, a pessoa ia pensar, bom, a realidade é do jeito que eu conheço. Essa realidade que o filme está mostrando não é realidade. Isso aqui está parecendo mais um ambiente alienígena. Então, haveria uma dissociação cognitiva, aonde a pessoa não veria o filme como realidade ou como possibilidade de realidade, mas como realmente uma imaginação. Dizer, bom, isso aqui é um filme é de mentira, isso aqui não é real e nem vai ser. Um quarto ponto é que o filme, com certeza, deve ter levantado uma crítica ao progresso urbano-industrial. Boa parte dessas cidades menores, principalmente nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, elas já estavam dentro de um contexto em que grandes indústrias estavam se colocando lá. Geralmente, as indústrias elas estão fora dos grandes centros urbanos, elas se colocam muitas vezes em ambientes mais campesinos, no interior, e muitas vezes elas afetam o ambiente. Né? Imagine fábricas que se instalam em cidades pequenas e com o tempo a fumaça, a fuligem, a atividade frenética, o tempo da fábrica, que é diferente do tempo do homem com a vida mais simples, vai se instaurando na cidade, modificando o cotidiano daquelas pessoas. Então isso pode ter gerado uma crítica a essa dimensão urbano-industrial. A pessoa pode dizer, bom, melhor é como eu vivo, na simplicidade da minha casa, com os meus animais aqui, bebendo leite direto aqui dos animais, da vaca, ou todo dia indo lá e pegando ali os ovos que a galinha coloca, e cozinhando. Esse ambiente aqui urbano-industrial é um ambiente que muitas vezes o Blade Runner mostra isso, né? Um ambiente sombrio, um ambiente sujo, um ambiente decadente, um ambiente onde o humano se desumaniza quase que o tempo todo. Basta só a gente ver a própria relação homem-máquina ou homem-replicante, a forma como o Blade Runner do Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, caçava os replicantes, né? Aquela cena completamente desumanizadora em que ele caça aquela replicante que eu acho que trabalhava como stripper, né, numa boate. Ela foge para tentar se salvar e ele vai atrás dela até matar. Então é desumanizador essa atividade deles, em que a princípio os replicantes não tinham cometido nenhum crime a mais. Eles simplesmente vieram para a Terra em busca de resposta. Depois eles cometem, obviamente, quando chegam à Terra, alguns crimes. Mas a princípio, pelo que eu entendi do filme, eles foram caçados pelo simples fato de serem replicantes e de serem ou estarem, se revoltarem contra a Tyrell Company, né? A companhia da Tyrell, que era a criadora deles. Então, uma quinta possível reação seria a rejeição ao progresso e a falta de qualidade de vida que esse progresso pode ter vindo. Essas cidades mais interioranas que estavam recebendo ali no início dos anos 80 indústrias, principalmente nos Estados Unidos, que é bem mais industrializado do que aqui no Brasil, elas já tinham algumas críticas com relação a uma diminuição da qualidade de vida que essas indústrias traziam. A questão da poluição é só uma delas, né? A poluição do ar, a poluição de rios, um ritmo diferente, um ritmo de trabalho, um ritmo laboral diferente do ritmo de vida do homem do campo. Então, quer dizer, deve ter tido, né, em quem assistiu, uma percepção de que a qualidade de vida que o Blade Runner mostrava não era muito boa. E o filme confirma isso, né? Lembramos que o vídeo aqui é para tratar dos 5 primeiros minutos do filme só. E por último, esse aqui eu acho bem interessante, quer dizer, eu acredito que o Blade Runner trouxe uma nova visão do que era o futuro. E esse eu acho o ponto mais importante. Porque até ali as pessoas tinham uma noção do que seria o futuro,
de uma forma, a humanidade tem evoluído e transformado o ambiente ao seu redor de uma maneira cada vez mais rápida. Se nós tomarmos aqui, por exemplo, estamos em 2024, se tomarmos de 2014 para 2024, imagine as grandes mudanças que foram feitas no sentido de grandes construções, no sentido de mudanças tecnológicas. É como se houvesse a impressão de que a humanidade está evoluindo, não evoluindo no sentido positivo, tá? Pode ser alguma coisa até negativa, mas que a humanidade está se transformando e acumulando conhecimento e com isso exercendo ações e práticas mais grandiosas cada vez mais rápido. E isso, para a mentalidade de um homem do ano de 82, ele tinha a mentalidade de que 10 anos não transformava muita coisa, principalmente se fosse uma cidade pequena. Uma cidade maior, não, claro que tinha uma noção mais dinâmica, mais fluida do que a gente pode chamar de progresso. Mas ali não, a noção do futuro ainda era muito abstrata, né? Tanto é que o futuro imaginado pelo próprio Ridley Scott com certeza não se fez. Quer dizer, ali é um futuro imaginado que hoje para nós, em 2024, é um passado e que quando a gente olha, a gente vê que é um futuro, porque ali ele estava imaginando o futuro em 2019, né? O filme é de 82, estava imaginando em 2019, mas é um futuro que não se fez. Em alguns pontos, no sentido de que, porque imaginou coisas que ainda vão existir ou que agora estão começando a existir, carros voadores, quer dizer, agora que a gente está tendo, e ainda bem rudimentares, convenhamos, né? Mas agora que estamos tendo carros voadores, né? Claro que ainda está bem longe, talvez, sei lá, no século 22 é que nós venhamos a ter carros daquele tipo que o filme imaginou para o ano de 2019. Então, errou feio. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu imaginar, por exemplo, a questão da itens de computação, informática, internet, telefonia móvel, tudo isso a gente não percebe no filme, né? E que já eram itens de 2019, alguns anos atrás, né? Então, nesse sentido, o filme, para não perder o foco aqui, para uma pessoa de 82, fez com que houvesse um olhar diferente sobre o futuro. E isso impactou culturalmente, porque a partir do filme Blade Runner, as pessoas passaram a olhar ou a imaginar o futuro de forma diferente. E uma máxima que eu acho sempre verdadeira em termos de arte e realidade é que, inicialmente, aquela velha pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro é a realidade, obviamente, né? A realidade influencia a arte e a arte, em sendo influenciada pela realidade, retorna sobre a realidade a sua arte específica e aí modifica a realidade. Então, foi feito o filme, foi feito o Blade Runner, ele é baseado em livro de ficção científica, e aí é feito o filme. E na medida em que é feito o filme, uma forma de arte, essa forma de arte retorna sobre a realidade e aí estimula, diferencia as mentalidades, a cultura, e um desses pontos é passar a ver o futuro de uma forma diferente. Bom, essa foi a reflexão de hoje, tá? É a segunda reflexão que eu faço sobre o filme Blade Runner. Eu vou deixar nas descrições do vídeo aqui um outro vídeo que eu fiz sobre o Blade Runner, que é tratando da cena final. Essa foi a cena inicial, o outro é da cena final, em que tem aquele monólogo do Roy Batty, né, o Lágrimas na Chuva. Bem, se você gostou do vídeo aqui, deixa um like, né, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e vamos ficando por aqui. Fraterno abraço.